O flagrante do arrombamento numa loja em Cariacica. O criminoso finge que é morador de rua e fica na porta do comércio. Depois de entrar no local com a ajuda de um comparsa, foge com várias TVs. Em Vila Velha, a onda de arrombamentos também tira o sossego de comerciantes. Pelo menos 3 lojas foram alvos de criminosos em menos de uma semana. Bancário é preso acusado de estuprar crianças carentes. As vítimas estavam numa instituição de acolhimento. O suspeito se inscreveu para ser padrinho afetivo e ter acesso aos pequenos. Flagrante de atropelamento no sul do estado. Uma idosa foi atingida pelo carro no momento em que atravessava a rua. Peladão e de avental. O homem transtornado tenta roubar uma moto, mas como não consegue, sai distribuindo socos e chutes em quem está por perto. Jovem cai em emboscada e acaba morto. Ele foi atingido por 3 disparos dentro de um carro. Bandidos de moto assaltam estudantes em Vila Velha. Uma das vítimas ainda foi molestada pelos criminosos. O mutirão dos advogados em Vitória. Mais de 350 pessoas foram atendidas. As principais dúvidas eram sobre aposentadoria e direito do consumidor. E depois de uma grande batalha, o sonho virou realidade. O esforço e a dedicação do jovem garantiram uma vaga no curso de medicina numa universidade federal. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandidos invadem loja em Cariacica. Alguns fingem que são moradores de rua e ficam sentados na frente do estabelecimento e depois começam a arrombar a porta. Por causa dos roubos, só do início do ano até agora, em toda a rede do grupo, foram R$800 mil em prejuízo. O primeiro criminoso chega enrolado numa coberta e senta na frente da loja. O comparsa vigia a área e depois se aproxima. A dupla começa a forçar a porta de aço e um dos bandidos entra. Essa outra câmera registra a ação lá dentro. Veja, o homem vai direto nas TVs. Ele puxa os aparelhos do mostruário e com a maior facilidade carrega 2 televisores, um de 40 e outro de 43 polegadas. A ação não durou nem 3 minutos, mas a polícia foi rápida também. Uma viatura passa na hora. Os militares descem com arma em punho e prendem um dos bandidos. Esse crime aconteceu nessa loja de móveis e eletrodomésticos que fica aqui no bairro Itacibá, em Cariacica. Ser acordado no meio da noite, por esse motivo, já virou rotina para o gerente dessa e das outras 17 lojas da rede espalhadas aqui na Grande Vitória. É que só nos últimos 2 meses, entre tentativas e roubos, foram em torno de 11 ocorrências, que deixaram um rombo nas contas da empresa, um prejuízo de mais de R$200 mil. E ainda foi esse valor porque não incluímos o mês de fevereiro, disparado, o pior no que se refere à quantidade de crimes. Se eu considerar o ano inteiro, a gente está falando de mais de R$800 mil de prejuízo. É difícil. Imagina quanto a gente tem que vender num cenário mais desfavorável para tentar pagar ou atenuar essa situação desfavorável, entendeu? Vulnerável diante dessa situação, a empresa se viu obrigada a criar uma central de videomonitoramento. Só com funcionários, o investimento fica em torno de R$15 mil por mês. Fora os gastos com equipamentos e manutenção, que são altíssimos. É que vira e mexe, acontece isso aí, ó. Bandidos cortam os cabos de internet para não serem flagrados cometendo crimes. Uma central de vídeo monitoramento que acompanha 24 horas as nossas lojas, fora o investimento em tecnologia, que passam por alarmes novos, câmeras mais sofisticadas, enfim, toda uma estrutura para tentar minimizar, atenuar essa situação desfavorável e desconfortável que a gente vem sofrendo no passado. E com toda essa tecnologia, ainda é difícil competir com a criminalidade. 3, 5 minutos para a equipe de segurança agir é quase impossível. E tem ainda outro empecilho. Nos casos em que a polícia consegue prender os bandidos, dias depois eles estão de volta nas ruas, arrombando outras lojas. Foi assim em um dos estabelecimentos da rede. O assaltante foi preso numa sexta e no domingo já estava solto e roubando mais uma vez.
A gente teve um caso em Vila Velha, no início do ano, onde um bandido foi pego numa situação muito parecida e, para nossa surpresa, aproximadamente 2 dias depois ele estava solto, estava nas ruas. E esse mesmo cidadão ocasionou mais 7 assaltos em nossas lojas. Então, o que a gente pede é que esse cidadão que foi preso, ele efetivamente fique. Para isso é realmente necessário mudar nossas leis e também de ações sociais do poder público para que no futuro tenhamos mais cidadãos e menos bandidos, não é? A Polícia Militar disse que está presente na região, tanto que chegou ao local assim que foi informada da ocorrência. Ressaltou que está à disposição para atender a comunidade. E em Vila Velha, lojas são arrombadas na Praia da Costa. Pelo menos 3 casos foram registrados só esta semana. 5 horas da manhã, as câmeras de segurança flagram a porta de vidro sendo quebrada. Em seguida, um criminoso entra na loja de roupas esportivas, na Avenida Henrique Moscoso, na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele vai direto no caixa, leva dinheiro e celulares. O crime aconteceu no dia 1º deste mês, na última terça-feira. Pela manhã, os donos encontraram a pedra usada pelo ladrão. A porta de vidro teve que ser substituída por uma de tapume de forma provisória. E nesses dias, um segurança foi pago para vigiar o local. Do outro lado da rua, encontramos uma loja de sapatos femininos também com porta de tapume depois de ter a de vidro quebrada. O mesmo crime, arrombamento. Este mais recente, na madrugada de ontem. E toda vez que um comércio é assaltado, o proprietário sofre com um prejuízo, tanto dos produtos que foram levados, quanto dos reparos das portas de vidro e também do investimento em itens de segurança para tentar evitar novos crimes. O problema é que alguns comércios não aguentam tanto prejuízo, como é o caso deste restaurante. Foi assaltado 4 vezes e agora está com as portas fechadas. E foi só virar a esquina na Avenida Hugo Musso para achar outra loja arrombada mais de uma vez. Na madrugada do dia 31, segunda-feira, quebraram a porta de vidro e levaram os produtos. O dono mandou fazer uma porta de metal, mas a entrega só vai ser feita na segunda-feira que vem. E para surpresa dele, na madrugada de hoje, a loja foi alvo dos criminosos mais uma vez. Cansados de tantos arrombamentos, os comerciantes se juntaram hoje, às 3 horas da tarde, para uma reunião com a Polícia Militar, a fim de pedir uma solução para essa onda de crimes. A PM disse que na reunião ficou decidido que a unidade da Praia da Costa vai ter viaturas 24 horas exclusivas para a prevenção de arrombamentos no comércio. Bancário é acusado de violentar crianças em um abrigo. Ele era padrinho afetivo das vítimas. O bancário Antônio César Barbosa Pinto, de 52 anos, atraía as crianças para o apartamento com videogames, jogos e brinquedos. Ele era um padrinho afetivo. Então ele pegava essas crianças, levava até sua residência nos finais de semana e alguns dias de semana também, feriados ou no aniversário das crianças. E ele levava essas crianças ao shopping, levava ao cinema e também, eventualmente, essas crianças dormiam na casa dele. E nesse momento, então, ele abusava das crianças quando só estava ele e a criança no interior do apartamento. A polícia chegou até o homem através da denúncia de um abrigo para menores no município da Serra, onde 3 crianças de 9, 10 e 11 anos relataram que foram abusadas por Antônio. Os atos aconteciam desde 2014, sempre no apartamento do acusado. Ele confessou os abusos, contou com riqueza de detalhes como ele fazia, a sequência de atos libidinosos, descreveu que efetivamente sentia prazer em praticar esse crime, mas sobretudo em atingir crianças absolutamente indefesas. Envergonhado do crime que cometeu, Antônio, em poucas palavras, pediu desculpas. Eu gosto muito deles, não fiz nada para machucá-los. A polícia ainda investiga a possibilidade de que outras crianças possam ter sido vítimas do gerente de banco. Vamos prosseguir na apuração para ver se há alguma outra vítima, mas por enquanto ele já responde por 3 crimes de estupro de vulnerável. Acidente grave no sul do estado. Uma idosa foi atropelada. A idosa atravessa a rua quando é atingida em cheio pelo carro.
O impacto é impressionante. Quem está por perto fica assustado e corre para ajudá-la. O motorista também para o veículo e fica o tempo todo próximo à vítima. O acidente aconteceu em Alegre, no sul do estado. A idosa de 86 anos foi levada para o hospital com o pulmão perfurado e teve que levar 10 pontos na cabeça. Apesar do susto, ela está bem e enviou uma mensagem de reflexão para os familiares. Eu quero aqui agora agradecer todas as manifestações de carinho que eu recebi nesse acidente que aconteceu comigo. Procurar viver uma vida mais de amor, mais de paz, mais de carinho, mais de bondade, procurar fazer o bem. Bom, que bom que tá tudo bem, né? Jovem cai em emboscada e acaba morto. Ele foi atingido por 3 tiros dentro de um carro. Por volta das 9h30 da noite, pessoas que estavam em uma esquina da rua Conceição da Barra, em Vale Encantado, Vila Velha, viram um Corsa branco, devagar, curvar para a rua Água Fria. Dentro do veículo estavam 2 pessoas que pareciam conversar. Assim que o carro curvou a esquina, foram ouvidos tiros. O que se sabe é que o carro estava em movimento quando o assassino começou a atirar contra a vítima que dirigia o veículo. Mesmo em movimento, o carro veio nessa direção e só parou depois que bateu naquela árvore ali. Vários tiros foram disparados. 3 deles acertaram a vítima. O assassino esqueceu de levar o capacete que ficou dentro do veículo. O crime parece ter sido tramado com antecedência, com um homem sendo levado para a morte. A vítima foi atingida por 3 tiros na cabeça. A vítima foi identificada como sendo Varilol Milagre de Barcelos, 28 anos, morador do bairro Aribiri, e teria passagens pela Justiça. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha vai investigar o caso. Ainda não se sabe motivação e a polícia procura o assassino. Quem tiver alguma informação que possa ajudar na investigação da polícia, ligue 181. Mais de 350 atendimentos no mutirão dos advogados no centro de Vitória. As principais dúvidas foram sobre aposentadoria e direito do consumidor. Tânia sofreu um acidente de carro e entrou com um processo pedindo indenização ao dono do veículo que causou a batida. Através de um advogado que participava de uma ação na Praça 8 em Vitória, ela conseguiu ter certeza de que vai receber o dinheiro. Ela ajuizou uma ação de reparação de danos em 2002. A fase atual é de execução de sentença, é o cumprir o que o juiz determinou na sentença. O mutirão dos advogados começou desde as 9 horas da manhã desta sexta-feira. O presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo disse que, além de orientações, as pessoas conseguiram resolver vários problemas. Conseguimos isso a contento, com muito empenho, com profissionais de altíssimo nível na área trabalhista, previdenciária, criminal, família, divórcio, no caso, alimentos, enfim, foi um sucesso. O Sindicato dos Economistas também participou da ação. Segundo o presidente, a demanda foi grande, muitos capixabas endividados. Orientamos as pessoas no caso de renegociação de dívida, no caso de tomada de novos empréstimos, como deve proceder, verificar sempre o que está escrito no contrato, o que efetivamente vai ser feito. E para você aí de casa que perdeu a oportunidade de vir aqui no mutirão, deve se preparar porque haverá um novo. Será no dia 29 de setembro em Cariacica. Nós não definimos o local ainda, se vai ser na Espírito Garcia ou outro bairro, mas nós vamos fazer de 9 às 17 horas, mesmo formato daqui, com as faculdades já dando apoio, com os sindicatos economistas e com os advogados, para que a gente possa engrandecer a população com informações, com conteúdo. Bandidos de moto assaltam estudantes em Vila Velha. Uma das vítimas ainda foi molestada pelos criminosos. Um assalto aconteceu hoje pela manhã em Aribiri, Vila Velha. 6 estudantes foram roubados quando seguiam para a escola. Era por volta de 7 horas da manhã. Os ladrões estavam de moto e aproveitaram a fragilidade das vítimas, que têm idades entre 12 e 16 anos. Ser assaltado já não é uma situação agradável. Imagina ser assaltado e molestado. Foi o que aconteceu numa sequência de assaltos hoje aqui na rua Ramiro Leal Reis, que fica em Aribiri.
Primeiro, com 2 estudantes que pela rua estavam passando para ir para a escola. Depois, com 2 jovens que estavam vindo aqui para essa escola. E terminou com outras 2 meninas que foram imprensadas pelos ladrões aqui no muro da escola. Elas foram revistadas de modo vexatório. O bandido, que estava armado, passou a mão nas partes íntimas delas. Ele pegou, falou, passa tudo e botou a gente jogou a gente na parede. Empurrou, foi violento? Empurrou a gente na parede e foi revistando a gente, botou a mão. A menina ficou paralisada e foi socorrida pela diretora da escola. A mãe foi chamada. Eu estou muito indignada pela falta de policiamento. Eu fiquei na escola aproximadamente 1h40 para 2 horas e não apareceu nenhum policial. Orientadas a ir à polícia, mãe e filha registraram queixa na Delegacia Regional de Vila Velha. Já na rua onde o fato aconteceu, moradores sabem bem a fama que a rua onde vivem tem. Apesar da movimentação da escola, a rua fica bem deserta após o início das aulas. Aqui, os portões são fechados. Cara do lado de fora, só em ocasiões especiais. É um deserto, é um perigo, a gente morre de medo, apesar de residir próximo, a gente tem muito medo aqui dessa rua por ser deserto. Em relação à demora no atendimento às vítimas do assalto, a polícia disse que vai apurar o caso. Quando ao olhar para o cansaço se enxerga o futuro, aí a aposta é no esforço e na dedicação. E a conquista é o sonho de fazer medicina e salvar vidas. Essa é a história do garoto simples de vida dura. Ele conciliou o trabalho ao estudo pesado e venceu. Superação, foco, determinação. Use o adjetivo que quiser, porque todos eles casam perfeitamente com Marrone. Esse jovem de 20 anos, super dedicado aos estudos. E a intimidade com cadernos e apostilas veio por meio de muito esforço. Eu me dediquei muito para isso, eu estudei bastante e minha hora chegou, né? E para quem não sabe, Marrone trabalha como operador de telemarketing. Quase não para em casa, porque são 6 horas de trabalho e o restante ele passa estudando no cursinho. Trabalhava das 9 às 15 horas, eu chegava na UFES por volta das 16 horas. Aí eu estudava das 16 horas até as 18h30, mais ou menos. Aí daí eu já ia para as aulas, que começava às 19 horas lá na UFES mesmo, que o cursinho funcionava lá na UFES, aí ficava das 19 às 22 horas lá no cursinho assistindo as aulas. Às vezes a gente se cansa sim, mas é nesse dia que a gente tem que ter mais foco, mais determinação, né? Porque esse dia pode fazer a diferença lá na frente. Até que todo esse esforço foi recompensado. Ele passou no curso de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Eu fiquei sabendo, eu estava no ônibus indo para a UFES para estudar por simulado que ia ter no dia, o segundo simulado da turma, do PUPT. Aí foi... não tive reação, mas eu já fui direto para casa, já liguei para minha mãe, para o meu pai, dar notícia para todo mundo ficou mega feliz. É um estímulo, tanto para os nossos alunos como para a sociedade como um todo, né? Mostrando que se tiver determinação, se acreditar mesmo com todas as adversidades, como no caso dele, vale a pena o esforço, né? O cursinho, no caso, é uma ferramenta importante, mas o esforço do aluno é que faz a diferença. Marrone recebeu a notícia da aprovação na segunda-feira da semana passada. E tem que estar de mala pronta já, porque as aulas começam no próximo dia 18 de setembro, lá no Rio Grande do Sul. Daqui para frente, mais ainda, foco, dedicação e muito estudo. E pensar que toda essa jornada tá só começando. Eu tenho expectativa de que dê tudo certo, né? Que eu consiga absorver bastante das aulas, da medicina, que eu esperei tanto por isso, né? Espero agora aproveitar ao máximo também essa próxima etapa que está começando. Parabéns, Marrone. Olha, com esse olhar para a vida, passar em medicina numa federal foi só a primeira de muitas conquistas. Boa sorte sempre. E a seguir, homem sem roupa tenta roubar moto e provoca confusão em Vila Velha, hein? A gente já volta. Uma cena inusitada chamou a atenção em Vila Velha. O homem está sem roupas e usa apenas um avental.
Ele se aproxima de uma moto que está parada no sinal de trânsito e tenta roubá-la. O peladão discute com o motociclista e parte para cima do rapaz. Também distribuiu socos e chutes em quem tenta impedir a ação. A confusão aconteceu na Praia da Costa. A mesma pessoa foi vista momentos antes tentando levantar uma caçamba de entulho. É muito doido, né? O vídeo está sendo compartilhado nas redes sociais. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição ao 12:30. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e um ótimo fim de semana.